superados os problemas técnicos e inclusive de conexão particular minha, vamos continuar a aula, vamos dar início à aula de Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, já avisando a todos vocês que essa aula será postada no portal para acesso de vocês. Nós estamos sendo gravados tanto em vídeo como também no nosso áudio. Já faço meu pedido de desculpas aqui, por conta, estou roteando pelo meu celular a internet, que infelizmente acabou dando algum piti aqui na internet particular da minha casa, do meu escritório, deu ruim hoje. Mas vamos lá, a aula hoje vai ser a respeito de poder de polícia, e antes de eu dar seguimento tratando a respeito desse assunto, eu gostaria só de pedir, vocês estão me visualizando, vocês estão me escutando? Tudo certo, gente? Tudo certo. Tudo sim, vendo não, professor. Repete. Repete. Estou ouvindo um pouco baixo. Só um segundo aqui, deixa eu ver. O máximo que eu consigo de volume até o presente momento é esse, tá? E vamos que vamos. Só relembrando para vocês acadêmicos, quando vocês forem fazer a pergunta, vocês ativam o microfone. Quando vocês não estiverem fazendo pergunta ou participando, vocês desativam o microfone para que não atrapalhe, que não dê eco, etc. Eu vou tentar falar, me lembrem, fiquem à vontade de me lembrar quando eu não estiver falando num tom alto para vocês escutarem, tudo bem? Só para evitar que acabe a internet aqui. Eu tenho que deixar com bateria até o celular, porque quando coloca ele para rotear, ele acaba a bateria muito rápido. Vamos lá. Agora sim, começando a aula com jeito, né? Na veia, vamos falar de poder de polícia. E nesse primeiro momento, eu vou falar com vocês a respeito do poder de polícia, falar da conceituação, falar do sentido do poder de polícia, falar da diferenciação de poder de polícia para a polícia judiciária, falar também de alguns atributos do poder de polícia. Eu vou falar de uma forma um pouco singela, porque eu vou colocar vocês a acabarem trazendo todas as conceituações, toda a área de abrangência do poder de polícia, também a diferenciação entre poder de polícia e polícia judiciária. Vou colocar na mão de vocês também, elencar aqui dentro da sala de aula quais são os atributos do poder de polícia. Relembrando vocês que nós estamos estudando uma disciplina que é Direito Administrativo, que é uma função típica do Poder Executivo. E quando eu falo isso para vocês, eu falo porque logo em seguida eu quero trazer outro ponto para vocês, que é fazer a seguinte pergunta. Quando você se tornar um advogado, uma advogada, ou quando você for prestar um concurso público, você vai poder escolher algumas áreas de atuação, se não todas, né? Mas vamos lá colocando você como advogado, como advogada. Um cliente aparece falando assim: doutor, doutora, eu sou um pintor e eu fui pintar a Marfrig, a empresa, por exemplo, tá? E eis que eu recebi uma notificação porque eu não tinha pegado uma autorização do órgão administrativo, salvo melhor juízo, deixa eu passar qual o nome do órgão fiscalizador nesse ponto, e não tinha pegado a autorização para fins de apresentação do projeto de reforma. E parecia que para pintura necessário se faria um projeto aprovado, inclusive eu cadastrando o meu registro para que aquela empresa tivesse autorização para a pintura, mas
Doutora, eu meramente fiz uma pintura, eu não modifiquei a estrutura do lugar, nada. Não foi nenhuma reforma, não foi uma modificação. Aí você fala, então é uma causa que é uma causa muito boa de se trabalhar. Gente, essa pessoa está te chamando para você atuar para ela como advogado, como advogada, na área administrativa. Essa multa que foi levada, você não vai perante o Poder Judiciário discutir essa multa. Se essa multa é devida ou se essa multa não é devida. E muitas vezes, quando a gente fala de receber uma multa, a gente sabe que nós não estamos falando aqui daquela multa diária de um processo. Geralmente, a gente, quando fala em multa, a gente pensa até na questão do trânsito. Você, nessa circunstância, pode aparecer um cliente para você narrando um fato que você vai advogar para ele na reparação civil, na questão do patrimônio. Uma pessoa pode aparecer para você trazendo um problema que é do âmbito do poder, que é no âmbito do direito penal. Então, relembrando da aula de hoje do poder de polícia, é como se eu estivesse falando para vocês que vocês estarão diante de uma circunstância em que você, para defender o seu cliente, ou se você passou no concurso para esse setor, que você, na verdade, não estará diante do poder judiciário. Serão autuações, serão procedimentos dentro do âmbito administrativo. Professor, e como que é o devido processo legal no âmbito administrativo? Depende se é da União, depende se é do Estado, se é do Distrito Federal, se são dos municípios. Então vai depender muito, vai depender se você está falando da engenharia agrônoma, engenheiros em gerais, né, que envolve engenharia também, arquitetura, etc., né? Vai depender se você está diante de uma situação administrativa, por exemplo, advocatícia. Vai depender se você está numa questão administrativa, por exemplo, perante a prefeitura, de um alvará de construção, de uma permissão para determinado ponto. Mas tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu quero que vocês tenham a noção, é de que vocês, dentro dos estudos do direito administrativo, é que vocês vão ver isso aqui. Então, só para falar um pouquinho do poder de polícia, quando alguém atuar no exercício do poder de polícia, inicialmente você não tem que provocar o poder judiciário para você defender o seu cliente. Você tem que saber que quando nós estamos diante do poder de polícia, você vai ter que se relembrar das características daquilo que envolve a administração pública, função típica do poder executivo. E quando a gente fala em administração pública, nós estamos falando, relembrando muito bem, aquela questão do interesse coletivo, em prejuízo do interesse particular, do interesse privado. Não estou falando que eu jogo no lixo um para aplicar o outro. É claro que eu vou preservar o direito particular, o direito privado. Só que por conta da supremacia do interesse público, existe o porquê da existência do poder de polícia. Então, quando a gente vai para a conceituação do poder de polícia, saibam que alguns interesses públicos, por exemplo, a questão da saúde, por exemplo, a questão da segurança, alguns interesses, eles deverão ser defendidos no interesse coletivo em detrimento, não detrimento absoluto, mas uma diminuição do interesse particular. Vocês querem pegar uma situação, um exemplo? Você tem direito à propriedade? Tem. Vamos supor, você tem direito a construir na sua propriedade? Tem. Mas vamos supor que você não seguiu certas regras estipuladas pela administração pública no setor administrativo, no controle preventivo nesse exercício do poder de polícia. Você não seguiu essas regras? Pergunto eu para vocês, por um acaso, pode a administração pública aplicar uma multa a você? E mais do que isso, dependendo do gravame que foi a construção, foi feita sem seguir qualquer tipo de regra, inclusive de segurança. Pode até cair o prédio no terreno do vizinho, na área do vizinho. Pode, por um acaso, a administração pública pedir a demolição? Outorgar a demolição? Consegue me entender? Poxa, eu tenho minha propriedade privada que de repente vem algum agente público ali para demolir, professor. Pode, por um acaso, a administração pública fazer isso, concretizar a demolição de uma obra se eu não quis assim fazer voluntariamente? Veja só,
características do poder do polícia que nós vamos estudar mais à frente. Eu comento a respeito disso com vocês porque é interessante vocês saberem, se você foi notificar, uma pessoa, o seu cliente foi notificado diante de um dever de demolir parte da obra, obrigação de não fazer, só que nem vamos falar do Poder Judiciário nesse momento. Aí você, como advogado, fala assim, você cumpriu as exigências da lei municipal, por exemplo? Não, não cumpri, doutor. Você pegou o alvará de construção? Não, doutor, não, doutora. Você, como advogado, você só vai receber os seus honorários para a orientação dessa pessoa. Porque dependendo das circunstâncias, se for um ato discricionário, bem, se for um ato vinculado a esse ou da demolição, não vai ter alternativa. A não ser que você perca todos os recursos administrativos e vá para o Poder Judiciário, mas você vai estudar isso em outra matéria, não na que a gente está tendo agora, em regime jurídico da administração pública, do direito administrativo, né? Então vejam, quando a gente vai para a conceituação, a finalidade é a defesa do interesse coletivo em alguns setores, claro, não absoluto, que acaba em detrimento do interesse particular, fazendo com que o interesse particular, por mais que ele continue sendo exercido, continue existindo, ele sofra uma certa limitação pensando na coletividade. Só que da mesma forma, quando a gente fala em poder de polícia, que a gente acaba se lembrando da polícia em geral, por exemplo, a Polícia Civil Estadual, a Polícia Civil Federal, e o interessante é isso, a Polícia Civil ela é chamada também de Polícia Civil Judiciária. Então eu posso ter uma Polícia Civil Judiciária Estadual, Polícia Civil Judiciária Federal. Essa é a nomenclatura dada. E existem algumas diferenciações. As diferenciações básicas é que quando nós falamos do regime administrativo, nós estamos falando que o que se busca são situações, são atividades, são bens. Aqueles que vão responder serão atividades de determinadas pessoas, serão os bens de determinadas pessoas. A aplicação de multa é um exemplo disso. Quando a gente fala na polícia judiciária, a gente está mais numa forma de repressão, em que quem responde mesmo é o corpo da pessoa, na maioria das vezes. Aqui, quando a gente fala em crime, por exemplo, não em contravenção penal, que é um delito, mas vamos falar aqui do crime, o único crime que a gente pode colocar aqui no Brasil que não sofre a pena de prisão seria o do uso de entorpecente, no caso da maconha, por exemplo, que é tido, né, o uso da maconha, por mais que seja um crime, a pena não é de aprisionamento de alguém. Vamos voltar aqui, então tem essa diferenciação. Quando a gente fala em polícia, poder de polícia, nós estamos no âmbito administrativo, a gente não vai falar em encarcerar nenhuma pessoa, não existe no Brasil nenhuma hipótese de alguém responder com o próprio corpo diante de uma multa a ser aplicada pela autoridade administrativa. Então, algumas características básicas, como essa que eu acabei comentando com vocês, dentro de alguns atributos também do poder de polícia, que é função típica, repito, do poder executivo na administração pública, nós temos aqui alguns atributos, como, por exemplo, a autoexecutoriedade. Então, vejam, pode, por um acaso, um fiscal da prefeitura municipal chegar em uma panificadora e ratos e baratas e mofo e material vencido, na circunstância, dentro desse juízo de conveniência e oportunidade, será que poderia ali então haver o fechamento das portas desse estabelecimento comercial? Então, eu tenho a coercibilidade, eu posso autoexecutar? Tem quem diga, inclusive, que o poder de polícia tem como característica a discricionariedade, que significa esse juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Só que tem muitos críticos que falam que existem atos do poder de polícia que acabam sendo vinculados. E na aula passada a gente trabalhou numa diferença entre permissão e licença, e a característica básica foi essa, que na permissão compete a decisão para a administração pública, ao passo que na licença, preenchidos os requisitos, a administração pública está vinculada a conferir aquela licença. Então, o poder de polícia, que ele pode, em regra, ele acaba sendo tido como preventivo, ao passo que o poder da polícia judiciária é repressivo, a gente tem que considerar que no poder de polícia, no âmbito administrativo, nós também temos essa questão preventiva.
Também temos a característica preventiva e também temos a repressiva. A multa, por exemplo, é uma conduta repressiva. A preventiva é a exigência de um alvará de construção, por exemplo. E esse esse ato administrativo no poder de polícia, ele é executório, ele pode ser aplicado imediatamente, ele também é coercitivo, dentre outras características. Então, nesse momento, gente, eu vou querer que vocês acabem trazendo aqui na sala de aula hoje a resposta de algumas perguntas que vai acabar fazendo vocês responderem o que vocês devem aprender na aula de hoje. Principalmente conceituação, principalmente diferenciação entre poder de polícia administrativo, no âmbito administrativo da polícia judiciária, principalmente atributos ou características do poder de polícia, tá bom? Então, nesse momento, eu encerro minha introdução aqui quanto ao conteúdo e eu vou passar a cobrar de vocês agora algumas respostas diante das perguntas que eu vou passar. Anotem, por favor, as perguntas de forma rápida. Considerando, o primeiro passo é que vocês já colocaram aí no caderno de vocês, ou no material que vocês estão fazendo anotação, já colocaram poder de polícia, né? Então, beleza. Considerando a possibilidade, considerando a possibilidade de restrição Pede professor D. considerando a possibilidade de restrição Sim. o exercício dos direitos individuais pela administração pública, vírgula, apresente a conceituação. Quem que está com o microfone? Ô, Rosângela. Oi, não entender. Por favor. Ô, Rosângela, e o seu microfone, fazendo favor? Desativa o microfone, fazendo favor. Obrigado. Considerando, né, eu coloquei para vocês, a possibilidade de restrição ao exercício dos direitos individuais pela administração pública, vírgula, conceitue poder de polícia. Conceitue poder de polícia. Conceitue poder de polícia. Professor, okay. Acho que a gente não precisa passar mais perguntas todas de uma vez. Vamos para a resposta dessa pergunta agora. 1 minutinho, 2 minutinhos aí para vocês, para a gente já ter uma resposta. E se alguém já tiver ao vivo uma resposta, já pode passar para mim, tá? Atenção, essa aula ela tem pontuação na parcial 2. E essa aula não vai conferir pontuação apenas a quem responder perguntas, mas a todo aquele que trouxer uma informação que diga respeito ao conteúdo. Então, qualquer informação que você venha agregar conteúdo ao poder de polícia dentro da administração pública, você pede licença, tem uma opção aqui aí no menu de vocês que vocês podem levantar uma mãozinha. Vai até constar para mim aqui uma mãozinha, ou vocês interrompam mesmo
num determinado momento em que ocorrer o silêncio na aula, vocês interrompam e se manifestem. Todos que se manifestarem durante a aula vão receber a pontuação na parcial 2, não só respondendo perguntas, tá? Obrigado. Alguém ia falando aí? Fiquem à vontade. Professor, eu coloquei a pergunta lá no grupo, tá? Do WhatsApp, se alguém precisar. Agradeço muito. Agradeço muito. E, Então, e alguém quer... vamos lá. Vamos prestar atenção, então, que nós já vamos para a conceituação agora. Fica à vontade, Aurélio. Poder de polícia é o conjunto de instrumentos conferido à administração pública para que ela possa restringir o exercício, uso ou gosto de direito, bens e atividades individuais para a preservação do interesse público. Mais especificamente, os direitos individuais são relativos, e o poder de polícia nada mais faz do que restringir os direitos individuais sob o fundamento da supremacia do interesse público. O poder de polícia também tem relação com a vedação do abuso do direito. Então, veja só, o artigo 186 do Código Civil fala que aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência, violar direito, causando dano a outrem, pratica ato ilícito. E o artigo 187 fala que o detentor de um direito que o exagera, que age de forma extrapolar, que exagera, ferindo os bons costumes, ferindo a ordem social, a boa-fé, essa pessoa também pratica ato ilícito. Então, aqui, trazido aqui pelo... eu vou chamar de Hélio, né? Eu costumo chamar de Marcos, né? Aurélio. Ver que eu posso ser detentor de um direito, só que o exercício do meu direito deve coadunar com o ordenamento jurídico, ok? Então, algumas partes que você falou, Aurélio, acabou cortando aqui. Se você puder até repetir a conceituação, até de uma forma como se fosse você o professor ditando para os acadêmicos qual que é a conceituação. Passa para eles, fazendo favor, novamente, a conceituação. E depois eu abro a palavra para você, Solange. Ok, o poder de polícia é o conjunto de instrumentos conferidos à administração pública para que ela possa restringir o exercício, uso ou gozo de direitos, bens e atividades individuais, para a preservação do interesse público. Os direitos individuais são relativos, e o poder de polícia nada mais faz do que restringir os direitos individuais sob o fundamento da supremacia do interesse público. O poder de polícia também tem relação com a vedação do abuso do direito. Entenderam? Então, diante de todas essas características que bem conceitua o poder de polícia, vocês devem memorizar o quê? Restrição pela administração pública, uso, né, o exercício, atividades, bens, o uso de bens, e principalmente o porquê disso tudo, que ele também citou na conceituação, que é a supremacia do interesse público. O porquê da existência do poder de polícia? Por conta da necessidade de levarmos em consideração a supremacia do interesse público, que vocês já sabem ter o primário e o secundário. O primário, somos o exercício, né, do direito público, prima o quê? A coletividade, o bem público, né? E o secundário é angariar fundos para que isso seja possível. Mas vamos lá. Levado em consideração que está correta essa conceituação, uma coisa que a gente deve raciocinar no momento da leitura da conceituação é o seguinte: vocês já estudaram direito constitucional? E ao estudar as normas do direito constitucional, vocês bem lembram que uma norma constitucional, segundo a classificação clássica tida, salvo o melhor juízo, por José Afonso da Silva, uma norma ela pode ser classificada como de eficácia plena, de eficácia contida ou de eficácia limitada. Por exemplo, direito patrimonial é uma norma de eficácia plena. Quando nós falamos, então, não precisamos nos aguçar tanto em relação a isso, mas o porquê que eu faço essa citação? Quando nós falamos do poder de polícia, vejam só, poder de polícia, o que tem que vir na sua cabeça?
tem que vir à sua cabeça a possibilidade de um direito ser contido. Não estou falando que é uma norma de eficácia contida, porque nós estamos estudando aqui, gente, algo que é do direito administrativo, que vai haver previsão em leis municipais, leis estaduais, leis distritais, leis da União, sem problema nenhum. Eu não estou falando de classificação de normas constitucionais, mas dentro do que vocês já conhecem da classificação das formas das normas constitucionais, quando a gente fala em poder de polícia, nós estamos falando do poder que a administração pública tem de conter o direito. Em que sentido seria isso? Por exemplo, no Brasil, é claro, é notório que nós temos a liberdade para a escolha da nossa profissão. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um repórter, eu quero ser um Boa Noite, William Bonner, né? Eu quero ser um âncora da TV. Não, professor, na verdade, eu quero ser um policial federal. Não, professor, eu quero trabalhar como uma juíza, né, do tribunal lá do TRT, e assim vai. Entenderam? Você pode escolher. Só que veja, gente, pegando o exemplo do advogado, eu quero ser um advogado, uma advogada. Em 88 saiu a norma constitucional falando que é livre o exercício profissional, podendo a lei estipular requisitos. Então vem, ali na década de 90, legislação a respeito da advocacia, colocando a exigência de graduação em direito, aprovação no exame da ordem, reputação ilibada, etc. Que você, inclusive, faça o cadastro e pague para tanto. Gente, nesse aspecto, o que eu quero dizer para vocês dentro do direito administrativo? Que você tem o direito à propriedade? Tem. Você tem o direito de exercer a profissão de cozinheiro? Tem. Você tem o direito de exercer... então vejam, só que, poxa, acontece que eu tenho meu bem, eu tenho meu patrimônio, eu quero fazer uma construção e eu preciso de uma autorização da prefeitura? Eu acho isso errado, professor. Eu tenho que pagar lá, depois eu tenho que ficar pagando para ter essa autorização. E depois, se eu não tiver, eu ainda posso receber multa. Que coisa feia, professor. Gente, então, quando a gente fala em poder de polícia, é porque em determinadas circunstâncias, e eu vou passar na sequência aqui quais são essas circunstâncias, pedir para vocês anotarem no caderno, nós vamos precisar de que haja o reconhecimento de que o interesse coletivo está se sobrepondo ao particular. Então, você tem direito ao exercício de propriedade? Tem, só que você não pode ferir a coletividade. Então, quando eu pago aqui minha conta de água, que vem a questão do lixo, que vem a questão da questão sanitária, etc., isso aí tudo é justo, professor? Por que isso aí tudo é justo, gente? Porque nós estamos pensando que nós devemos viver numa sociedade que seja organizada. E é para isso que existe a legislação e é para isso que existe um órgão que, cumprindo a legislação, ele trata da administração pública para que haja uma sociedade bem organizada. Eu disse que ia passar para a Solange uma abertura da palavra. Quer comentar, Solange? Eu estava olhando aqui no portal, na unidade 13, a respeito do conceito legal aí do poder de polícia. Eu achei curioso que está lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78. Sim. Posso ler? Bem, com certeza. Pessoal, ela está falando do Código Tributário, artigo 78. Para quem quiser fazer a anotação aí, anotem no caderno que ela vai ler o artigo 78 da Lei 5.172, Lei 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional. Existe o Sistema Tributário Estadual, o Sistema Tributário Municipal. Aqui nós estamos falando do Sistema Tributário Nacional, Lei 5.172/66. Lê para a gente, fazendo favor, Solange. Artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes,
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal. E, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Legal, sem abuso de autoridade e sem desvio do poder. Legal. Pessoal, o que acontece? Para vocês que já estão aí pensando no exame da ordem, para vocês que estão pensando em concurso público, eu oriento a vocês a leitura da lei seca mesmo. A memorização desse artigo 78 tem uma importância extraordinária para quem vai pensar na primeira fase do exame da ordem. E poder de polícia, no direito administrativo, ele não é que ele cai pouco, ele racha de cair, né? É um dos temas que mais cai dentro dos poderes da União. Já estudamos poder regulamentar por meio de um decreto, e nós temos diversos atos a serem executados diante do poder de polícia do Estado também, tá? Uma excelente contribuição aí também, Solange. Alguém mais quer comentar a respeito, ter a participação? Falei Solange? Elisângela? Eu. A Poliana, deixa eu. Fala, Poliana. Coloquei de acordo com o doutrinador, parece que é Cavalcante. O poder de polícia constitui um meio de assegurar os direitos individuais, porventura ameaçados pelo exercício ilimitados, sem disciplina normativa dos direitos individuais por parte de todos. É um doutrinador. Fala isso. Te fazendo um favor? Sim? Por favor, repete. O poder de polícia constitui um meio de assegurar os direitos individuais, porventura ameaçados pelo exercício ilimitado, sem disciplina normativa dos direitos individuais por parte de todos. Obrigado. Muito bem. Mais alguém quer contribuir? Então anotem o seguinte aí. Obrigado, Poliana. Anotem o seguinte. Anotem assim. A restrição dos direitos individuais, a restrição dos direitos individuais se fundamentam na supremacia do interesse público, vírgula, notadamente, por força da busca, da manutenção da ordem pública, vírgula, da segurança pública, vírgula,
da saúde pública, e do interesse público. E do interesse público. Do interesse público. Ponto. Pule 2 linhas e escreva assim: o poder de polícia também é conhecido como polícia administrativa. Pule 2 linhas e escreva: o poder de polícia também é conhecido como polícia administrativa. O poder de polícia também é conhecido como polícia administrativa. Ponto. Na sequência, quanto ao caráter, vírgula, objetivo, vírgula, sujeito, ativo e regência, entre parênteses, normas, natureza das normas, né? Regência é a natureza das normas, vírgula, diferencie polícia administrativa, de polícia judiciária. Ponto. Preste atenção aqui, ó, é o seguinte: eu não sou um homem que estudou muito a questão das Forças Armadas, não sou um militar, mas o pouco que eu sei, eu devo passar para vocês que nós encontramos a figura aqui no Brasil de não haver uma união numa única entidade, se eu assim posso chamar, da polícia militar com a polícia civil. Mas as características básicas da polícia militar é a prevenção do crime, ao passo que a característica maior da polícia judiciária é a investigação e repressão, na busca da repressão do crime. A militar, prevenção, e de forma até educativa. Quem aqui não ouviu falar de PROERD, né, de demais nomenclaturas dadas da atuação dos membros da Polícia Militar na participação social, chamada de política, né? Pode existir até uma política, chamado, me falha a memória agora, né? Mas uma política criminal, no sentido de irmos, dos agentes, né, da Polícia Militar, ir até as escolas, ir até demais pontos para ensinar como as pessoas devem se comportar para evitar que o crime ocorra, né? Passando como que é grave o uso de drogas, etc. Alguém quer fazer um comentário aqui? Esse que você mencionou agora seria o policiamento ostensivo, né? É o que faz a... Everaldo, né? Obrigado, Everaldo. Policiamento ostensivo, parabéns pela participação, sim. E também a Ellen já pode fazer aqui um comentário, por favor. Pode falar, Ellen. Deu uma travadinha, a gente está falando sobre a diferença sobre a polícia administrativa. Polícia administrativa e polícia judiciária. Ah, tá.
Tá? Aí, Eu achei na um verdade, resuminho aqui. maravilha, guarda ele aí, já passa para a gente daqui a pouco, então. E dentro da polícia, tá? Aí só terminando aqui o comentário, mas eu te dou prioridade depois na resposta, Ellen. Fica com a mãozinha, sem problema. Então tem essa polícia ostensiva de prevenção, que é a militar, e nós temos a polícia judiciária, que é aquela de, vamos chamar de repressão, então, que é de investigação à natureza. E nós temos a polícia civil judiciária estadual, que a gente comumente chama de polícia civil, e nós temos a polícia civil judiciária federal, que a gente comumente chama de polícia federal. Só essa observação. Vamos então agora para a resposta da pergunta que muitos de vocês aí na pesquisa já encontraram alguma, e a bem da ordem aqui eu coloco para você, Ellen, ficar à vontade na sua participação. Depois eu gostaria também de comentar, professor, também. Elisângela. Tá bom. Pode ir? Fica à vontade, Ellen. A polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, ao passo que a polícia judiciária atua sobre as pessoas individualmente ou indiscriminadamente. Porém, ambas exercem funções administrativas, ou seja, a atividade que busca o interesse público. Boa colocação, boa colocação. E a principal colocação, a palavra-chave dessa fala, Ellen, é que a polícia judiciária vai à pessoa, né? Não é perante o patrimônio de alguém, a atividade que alguém está exercendo, não. Vai à pessoa. A polícia judiciária vai à pessoa. O que eu quero dizer com isso para todos memorizarem? É o seguinte, gente. Quando você celebra um contrato de compra e venda de alguma coisa, qual que é o objetivo, né? Cumulativo até, né? Eu contribuo pagando e a pessoa contribui me passando a propriedade do bem que era dela por meio de uma tradição no bem imóvel, por exemplo. Então, temos essa característica. E se por um acaso a pessoa confia em mim e diante da confiança ela me dá um crédito? Eu parcelo, por exemplo, a compra sem ser o cartão de crédito, tá? Um exemplo. E na confiança, passados 30 dias que era para eu fazer o pagamento, aconteceu um problemazinho aí e tal, e não paguei aquela pessoa. E aí aquela pessoa fala assim, Pablo, vou te levar para a cadeia. Eu falo, é sério? Como assim vai me levar para a cadeia? Você não me pagou, você vai virar meu escravo, ou então você vai ficar numa cadeia porque você me deve. Fala, rapaz. Mas como assim que você vai me levar para a cadeia? Eu conheço uma pessoa, um advogado, uma advogada que me falou que quando o cara fica devendo, ele pode ser preso. É o seguinte, rapaz, aqui no Brasil só tem uma circunstância que a pessoa deve alguma coisa e vai presa. E não é nem a regra, é a exceção à regra. No Brasil é vedada a prisão civil. O que é prisão civil? Uma responsabilidade civil, por consequência, vai ter o corpo da pessoa pagando pela dívida. Não estou falando que vai pagar a dívida, mas a coação para o pagamento se vale do corpo da pessoa. É no caso da pensão alimentícia que fica devida. Isso em relação às crianças, né? Porque eu, por exemplo, eu sou um advogado, eu tenho direito a receber os meus honorários porque eu não sou escravo, eu tenho direito, eu presto um serviço na busca da justiça e eu tenho direito ao recebimento dos meus honorários. Isso é justo. E acontece que essa verba que eu recebo a título de honorários, ela tem natureza alimentar, não é? Tem natureza alimentar porque é o meu salário, entre aspas. Só que eu não vou, ninguém vai preso porque não pagou os honorários para mim, para o advogado. Vamos falar de pensão alimentícia ali para criança. No restante, gente, não existe possibilidade mais, já existiu da alienação fiduciária, daquele que... Mas não é mais o caso do Brasil. Então, veja. Do depositário infiel, isso aí, parabéns. Hoje no Brasil não é mais admitida a prisão do depositário infiel, que é aquele que ficou devendo, tinha deixado em garantia a alienação fiduciária e quando não pagava e nem entregava o produto, ele então era coagido a ir para o cárcere privado. Hoje no Brasil isso não é mais admitido. E quando a gente fala da questão da polícia administrativa, a polícia administrativa jamais vai pegar o corpo de alguém para coagir ao pagamento, não. Na verdade, a polícia administrativa, ela vai se valer
da busca do patrimônio. Qual que é a regra numa relação civil, numa relação tributária, numa relação, e aqui dentro do âmbito do direito administrativo? É que o patrimônio da pessoa responda por isso. É que a atividade que a pessoa está exercendo responda por isso. Não a própria pessoa. Então, a palavra-chave aí, pessoa, dentro do âmbito da polícia judiciária, é a principal palavra para distinção entre a polícia administrativa e a polícia judiciária nesse setor. Só que nós temos mais características. Deixa eu ver quem que aqui pediu a ordem. É a Rosângela. Fica à vontade, Rosângela, para contribuir com a gente. Só habilita o áudio, por favor. Acho que fui eu. Agora acho que deu, professor. Isso, vai lá, Rosângela. Ah, depois tem a Elisângela. Desculpe, acabei me trocando as bolas aqui. Não, eu só queria fazer uma... Eu só queria fazer uma... ordem, Elisângela? Rosângela? Agora, Oi? eu troquei, eu me esqueci a ordem de quem que era, se era a Elisângela ou Rosângela. Era, eu acho que eu depois, não era? Depois a Ellen. Então, Pode ser. Rosângela, só aguarda um pouquinho, acabei trocando o B dele aqui. Só vou deixar eu ativar eu só vou dar uma lidinha no contexto. Pode falar, que eu habilitei o mudo, mas pode falar. Elisângela? Fala pra gente aí, fazendo favor. Elisângela? Isso, Oi, começa, agora começa eu. Valeu. Tá. Porém, ambas exercem função administrativa, ou seja, atividades que buscam interesse público. A polícia administrativa é exercida por órgãos administrativos de caráter fiscalizador. Já a polícia judiciária, em função de preparar a atuação da função judiciária penal, é exercida pela polícia civil militar. Eu queria uma pergunta também. A questão da jurisdição penal, só a judiciária pode ir ou a questão administrativa também pode exercer a penal? Então, maravilhosa pergunta. Desabilita só o microfone, fazendo favor. Ok. Pessoal, nós temos a palavra, a pergunta dela, juridicamente falando, é assim, o poder de polícia abrange a matéria penal? E a resposta é não. A resposta é não. As características que nós vamos estudar aqui é a autoexecutoriedade, a coercibilidade, desculpe. A gente vai ver isso sim, essa possibilidade. Mas a questão penal é de natureza jurídica do direito penal, não do direito administrativo. Então, essa resposta que eu estou passando, inclusive, ela traz uma diferenciação entre o poder de polícia, o poder polícia administrativa, da polícia judiciária. Porque, ao passo que a norma é de natureza administrativa, polícia administrativa, a outra polícia judiciária, a natureza das normas é do direito penal, processo penal. Entenderam? Então, essa é uma outra característica. Porque também não pode a administração pública, dentro dos créditos que ela venha conseguir perante uma infração, que alguém no exagero, extrapolando o direito, no exercício do direito particular, acabou não respeitando essa ordem administrativa, jamais pode uma pena administrativa coagir alguém a ser preso. Porque se coagir alguém a ser preso, a natureza da norma não é do direito administrativo. Se coagir alguém a ser preso, essa norma vai ser uma norma do direito penal, do processo penal. Não vai ser de direito administrativo. Essa pergunta no seu exame da ordem não vai estar dentro do ponto do direito administrativo, se a resposta for a coação a alguém para o cárcere privado. Ok? Professor, então vamos imaginar que a pessoa não respeitou ali as regras para que ele tivesse animais de estimação na sua casa. E as regras administrativas ali falam o tamanho do viveiro, o tamanho do não sei o que lá. Gente,
Uma coisa é a pessoa levar uma multa porque não respeitou determinada regra administrativa. A outra coisa é a pessoa praticar o crime. Quer dizer que uma pessoa, numa conduta só, comissiva ou omissiva, ela pode acabar gerando a repercussão de diversos pontos do ordenamento jurídico, a aplicação de diversos pontos do ordenamento jurídico. Uma pessoa, numa conduta só, ela pode praticar um crime, pode acabar recebendo multa e pode, inclusive, causar um dano devendo reparar civilmente. E olha só que se essa pessoa ainda for um agente público, essa pessoa ainda vai ter as sanções administrativas perante ela de outra natureza, que não aquela do poder de polícia. Então, gente, quando a gente estuda o direito, a gente tem que ter essas noções de diferenciação mesmo, e vocês, como profissionais do direito, hoje chamados cientistas do direito, né, que estudam o ponto do direito, é interessante vocês saberem dessas diferenciações. E obrigado pela pergunta, e já anotei aqui a participação, tá? Agora sim, desculpe a demora, Rosângela, fica à vontade. E quem mais quiser falar, é só levantar a mãozinha aí no menu de vocês, tá? Professor, só fazendo uma observação aí da diferenciação entre o poder de polícia administrativo e o judiciário, é que, na verdade, a administrativa, ela tem como objetivo impedir a conduta antissocial, digamos assim, né? E a judiciária é puros fatos já ocorridos. Seria isso? Também. Uma característica básica é o seguinte, é que a polícia administrativa é preventiva. Essa é a regra. E a polícia judiciária, investigativa. E olha só que a diferença básica. Olha a diferença básica. Já aconteceu a problemática ou não? A resposta é assim, se a problemática não aconteceu ainda, é porque nós estamos falando de polícia administrativa. Quando a problemática já aconteceu, a gente estaria partindo para a polícia judiciária. Mas atenção, a polícia administrativa, ela não tem natureza exclusivamente preventiva. Ela também tem a característica de ser repressiva. Por quê? Como que funcionam as normas no nosso ordenamento jurídico brasileiro? No nosso brasileiro é para acabar, né? Mas vamos lá. No brasileiro. É o seguinte, a norma, ela diz como a conduta deve ser e ela aplica uma sanção caso a norma não seja cumprida. Porque senão ninguém cumpriria a norma. Vamos pegar um exemplo. O exemplo é o seguinte, aquele que por ação ou omissão, imprudência, negligência, ferindo o direito alheio, acaba causando dano, pratica o ato ilícito. Tá, e se existisse somente esse artigo? E se não existisse lá o artigo 927 do Código Civil também, falando assim, aquele que pratica ato ilícito fica obrigado a reparar civilmente? Vamos imaginar que existisse ali o fato típico no direito penal, falando assim, matar alguém. E pronto, matar alguém. Matar alguém. Está lá no Código Penal, é um ilícito. Mas se não tivesse lá pena, reclusão, consegue me entender? Então, o nosso ordenamento jurídico ele é feito dessa forma. Ele coloca determinado ponto como a regra e diz que se aquela regra for descumprida, vai haver uma sanção. Então, no direito administrativo, da mesma forma, porque se eu preciso construir uma casa e ter um alvará de construção e não existe nenhuma multa se eu não for buscar o alvará de construção, galera, eu tenho que ser um santo. Tem que ter um santo para falar assim, então eu vou pagar o arquiteto, eu vou pagar o engenheiro civil, eu vou pagar para eles irem até a prefeitura, tomar todo esse procedimento para mim, para eu seguir a norma. E sendo que a norma não criaria uma sanção para mim, e a gente é um pouco atrelado a ter um dinheirinho no bolso, né, para a gente acabar gastando com aquilo que de maior gosto a gente tem. Então é nesse sentido, bem colocado aí, sendo certo que a gente vai ver que a polícia administrativa ela é preventiva. Só que nós não podemos excluir que ela também é repressiva, que ela também aplica multa. A gente vai ver que a diferenciação é que por mais que há essa autoexecutoriedade, quando a gente fala mesmo de cobrança, da própria cobrança do crédito da fazenda, essa cobrança ela não vai se dar dentro do âmbito administrativo, tá? Mas isso aqui fica mais para frente. Alguém mais quer fazer algum comentário?
Já deu o nosso horário pelo jeito aqui, Tá, professor. mas vamos só para o último comentário e a gente faz o intervalo depois. Eu peço desculpas, até porque a culpa hoje foi da minha internet em particular. Alguém mais quer participar? Voltamos às 20h45, então, dando sequência no material, tá? E bom intervalo a todos aí. Obrigado por quem participou.